Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Câmara em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre as vacinas contra a Covid-19. Em um ano de pandemia, mais de 270 mil pessoas perderam a vida no Brasil. Em Guarulhos, foram mais de 2.100 até as 2 primeiras semanas de março. E nesse cenário, as vacinas contra a Covid-19 são uma das principais armas de controle da doença, junto com o isolamento social, o uso de máscaras e também de álcool em gel. Mas as vacinas elas estão sendo o alvo de desinformação, de informações falsas, as fake news que desestimulam a vacinação. Então, no programa de hoje, nós vamos esclarecer as fake news, nós vamos saber como as vacinas agem no organismo e vamos também conhecer alguns detalhes do programa de vacinação contra a Covid-19 aqui em Guarulhos. E para falar de todos esses temas, nós temos 2 convidados. Nós convidamos o Michael Rodrigues de Paula, que é secretário adjunto de saúde de Guarulhos. Secretário, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, agradeço a todos pela oportunidade. Estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas. Nós convidamos também a doutora Ana Carolina Barreto Marinho, ela que é imunologista e alergista do Departamento Científico de Imunização da ASBAE, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, e ela também é coordenadora do Laboratório de Eventos Adversos Pós-Vacinais do Hospital das Clínicas. Doutora, obrigada pela participação. Regina, eu que agradeço imensamente o convite. Vamos aí às dúvidas de todos, né? Doutora, olha, é muito comum, principalmente no início de campanha, as pessoas terem medo da vacina. Elas ficam se perguntando, mas vamos colocar o vírus em mim, esse vírus inativado, ou um vírus mais atenuado? Será que isso vai causar doença no meu organismo? Então, eu gostaria primeiro que a senhora explicasse, doutora, a composição, né, das vacinas que foram aprovadas pela Anvisa, né, que é a Agência Brasileira aí de Vigilância Sanitária, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quais são os tipos de vacina? Como que elas funcionam no organismo? Então, atualmente, né, nós temos aí aprovados para o uso emergencial no Brasil 2 vacinas, né? Então, uma vacina inativada, que é a Coronavac, da empresa chinesa, e aí que as pessoas já começaram a se vacinar, a vacinação já começou, e a vacina de Oxford, que é a vacina AstraZeneca, e essa vacinação também já começou aqui no Brasil, que é uma vacina que a gente fala que é de vetor viral. Ela é feita utilizando um vírus, porém esse vírus é um vírus inativado, e a Organização Mundial de Saúde também coloca esse veículo, que esse vírus do adenovírus da vacina de Oxford, no mesmo patamar da Coronavac. Então, a gente costuma brincar, né, que são vacinas de agentes mortos, né? Então, assim, eles não têm potencial de causar doença, de causar uma doença relacionada com a vacina propriamente dita. Então, são vacinas que se mostram seguras do ponto de vista de causar doença, elas não vão causar doença da Covid-19. Doutora, a gente tem também a vacina da Pfizer-BioNTech, que é uma vacina que já foi aprovada pela Anvisa, mas que ainda não está disponível para uso aqui no país. Mas ela foi uma vacina que causou também uma série de discussões por causa do uso de RNA mensageiro. Pessoas, enfim, no início, principalmente, antes de começar a vacinação, estavam falando que elas podiam causar mudanças genéticas. Isso é possível, doutora? Isso é super importante, essa sua pergunta. Isso não é possível, né? É uma vacina de RNA, é uma vacina modificada, que ela tem um pedacinho aí da proteína spike, que é da espícula do coronavírus, que vai tentar ensinar o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos de defesa e células para combater o coronavírus. Mas uma vez que essa vacina é injetada e ela entra no nosso organismo e vai entrar na nossa célula para ensinar a nossa célula do sistema imunológico a produzir os anticorpos, essa célula fica ali no que a gente chama de citoplasma, ela não entra no núcleo da célula, que é onde fica o nosso DNA. Então, não tem como esse
RNA ser incorporado ao nosso DNA e nem causar nenhuma alteração genética, nenhuma doença genética. Então, isso não existe essa possibilidade. Esse RNA não vai ser incorporado ao nosso DNA, não vai ter o chip, né? Olha, vamos colocar um chip aí no organismo, viu? Não existe essa possibilidade, não é? Então, é importante esclarecer bastante isso para todos. Agora, secretário, uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, né? Houve entre a população, principalmente a população idosa, né, que foi quem primeiro recebeu a vacina, que está recebendo a vacina, e também entre os profissionais de saúde, houve alguma preocupação em tomar essa vacina por conta de informações falsas? Eu acho que o grande medo que as pessoas têm é de não se vacinarem, né? Muito pelo contrário, não o medo da vacina em si. Então, a gente tem visto aí desde o início da campanha uma aflição muito grande nos nossos profissionais de saúde e também na população mais idosa, né? Porque justamente a campanha ela começa pelos públicos de mais risco, né? Então, a gente começou pelos profissionais não, minto, pelos trabalhadores da saúde, porque nem todos são profissionais específicos de saúde. E o município de Guarulhos sempre defendeu que todos que estão em áreas de risco fossem imunizados, independente da categoria profissional. Por exemplo, nós começamos a vacinação pelas UTIs Covid, pelas enfermarias Covid, que são as áreas mais expostas. Então, o médico está exposto, o enfermeiro está exposto, mas a funcionária que cuida da limpeza daquela unidade hospitalar, ela também está exposta, né? Então, a gente priorizou esses grupos de risco para começar a vacinação. E na medida em que a gente foi recebendo mais doses, nós fomos abrindo para os demais públicos e hoje a gente está na faixa dos idosos de 77 anos e na semana que vem começa o de 75 mais. Né? E, secretário, já aproveitando que o senhor já, está falando dos grupos de vacinação prioritários, eu vou aproveitar esse gancho e já vou pedir para o senhor esclarecer. Depois que vacinarem todos esses grupos de 60 anos ou mais, né, e também concluírem essa vacinação de profissionais que trabalham aí na área da saúde, os profissionais que têm esse risco maior, quais vão ser os próximos grupos? Bom, primeiramente é importante a gente especificar que nós estamos fazendo da faixa etária mais idosa para os mais novos, né? Então, a gente vai abrindo gradativamente. Então, a gente começa os de 75 anos mais, né? Então, a partir dos 75 anos, embora o plano estadual ele tenha uma segmentação limitando por faixas etárias, por exemplo, a próxima etapa ela está prevista no público de 75 e 76 anos, Guarulhos tem trabalhado justamente com o público de 75 ou 77 no momento mais, ou seja, se nós recebermos no dia da imunização um idoso de 90 anos que por algum motivo ele não pôde se vacinar quando foi o cronograma previsto para aquela idade, ele não vai ficar de fora, nós vamos vacinar, né? E também nós vamos abrindo para os outros públicos, então são as pessoas que têm os indígenas e quilombolas que já foram na primeira fase da campanha, a população com outras comorbidades, pessoas em situação de rua, os trabalhadores da educação, eles também estão sendo priorizados como uma das próximas etapas, as forças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores portuários, industriais, também os trabalhadores da área de transporte coletivo, metroviário, ferroviário, aéreo, rodoviário, enfim. Então, existe toda uma graduação no plano estadual de vacinação que o município segue, que justamente ele pega essas categorias de maior risco. E se a gente vê na prática, são as pessoas que estão mais expostas às áreas de aglomeração, né? Além dos idosos e dos profissionais de saúde, aqueles trabalhadores que estão expostos a maior parte do tempo às áreas de aglomeração e por isso mesmo eles têm o maior risco de contágio. Doutora, as vacinas, elas foram desenvolvidas muito rapidamente, né? No início da pandemia se falava em 2 anos para chegar até as vacinas e depois, graças a Deus, esse tempo foi sendo reduzido. Como que os centros de pesquisa conseguiram desenvolver essas vacinas tão rápido, em menos de 1 ano, e já realizar todos os testes necessários
para colocar essas vacinas disponíveis para vacinação em massa? Entender justamente esse desenvolvimento rápido é muito importante, né? Inicialmente, assim, ninguém partiu do zero, já existia um conhecimento prévio do coronavírus, não o SARS-CoV-2, mas o coronavírus original lá atrás. Então, entende que foi mais fácil entender como era esse coronavírus 2, porque já existia esse conhecimento, e a partir, então, do sequenciamento e do entendimento de que vírus a gente estava falando, foi possível, então, montar estratégias para desenvolver essas vacinas, né? Então, a gente precisava entender primeiro quem era esse vírus e quais as proteínas que compunham esse vírus, para, então, conseguirmos desenvolver uma vacina que fosse justamente no alvo aí dessas proteínas. E o desenvolvimento de vacinas no mundo e a tecnologia para o desenvolvimento de vacinas também não é algo novo, né? A gente já estuda muitas tecnologias em relação a diversas vacinas contra a influenza, que ainda é um desafio, e outras vacinas ao longo do tempo. Então, o que aconteceu de diferente, na verdade, nesse momento, é que houve a junção, na verdade, uma colaboração muito grande, né, de cientistas, investimento técnico, científico, financeiro, econômico, para um único objetivo, né? Enquanto isso, estavam vários centros de pesquisa no mundo inteiro trabalhando nos seus projetos e aí nas suas questões e na questão de cada país, das suas necessidades, mas quando veio essa questão da pandemia, e isso acabou atingindo profundamente todos os países ricos e pobres, então essa junção e essa colaboração da comunidade científica de todos para que se conseguisse desenvolver, na verdade, uma vacina e um tratamento, isso com certeza aliado a um conhecimento prévio já existente, né, um conhecimento científico, tanto do desenvolvimento de vacinas, mas também de uma parte do vírus, isso propiciou que a gente conseguisse avançar rapidamente nos estudos, né, nesses estudos clínicos. E é importante a população entender que não foi pulada nenhuma etapa na condução desses projetos de pesquisa, né? Então, existe o embrião lá do projeto de pesquisa que é no laboratório, isso passa para o estudo em humanos, em uma pequena quantidade de pessoas, e isso vai depois para ser utilizado em milhares de pessoas. Então, as etapas do desenvolvimento da pesquisa, elas não foram puladas, elas foram aceleradas, porque, na verdade, existe um esforço muito grande, né, para ter voluntários, por exemplo. Então, nas pesquisas, foram 30 mil, 40 mil voluntários em algumas pesquisas, e de uma maneira muito rápida, né? Então, eu acredito que essa mobilização nos propiciou, na verdade, ter resultados tão rápidos assim, né? E que bom! E a gente vai continuar falando sobre as vacinas contra a Covid-19, mas no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí. De volta com Câmara em Pauta, o nosso tema do programa de hoje são as vacinas contra a Covid-19. Para falar sobre essa questão, nós convidamos o secretário adjunto de Saúde de Guarulhos, Michael Rodrigues de Paula, e também convidamos a doutora Ana Carolina Barreto Marinho, que é imunologista e alergista da ASBAI. Secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor com relação à quantidade de doses. Guarulhos representa, em termos populacionais, 3% da população de todo o estado de São Paulo. As vacinas recebidas até agora respeitam esse percentual? Olha, essa é uma grande pergunta, né? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? A gente sempre passa as informações constantes do próprio site do Vacivida, né, porque é uma fonte aberta e qualquer pessoa pode acompanhar. Então, até a última atualização, a gente tinha recebido aí pouco mais de 89 mil doses. Mas o que nós temos observado é que, embora Guarulhos seja o segundo maior município do estado, o total de doses distribuídas para o município não segue a mesma proporção, né? É claro que a gente sabe que há o segmento dos trabalhadores, dos idosos,
mas nos chama a atenção quando a gente observa municípios do estado que tem metade da população do município de Guarulhos e receberam praticamente o mesmo número de doses. Então, a gente tem feito alguns questionamentos sobre isso, né? Estamos aguardando resposta, porque, embora alguns municípios menores possam ter alguma proporção diferente da nossa, tanto em trabalhadores, mas quanto de idosos, né? Mas é um pouco difícil a gente entender que um município que tem um terço ou metade da nossa população tem uma proporção de trabalhadores e de idosos tão superior à nossa para ter recebido um número igual ou superior de idosos, né? Então, a gente tem observado que enquanto nós recebemos aí 89 mil doses, tem município com população menor que recebeu mais de 100 mil. Então, é um grande questionamento que a gente faz. E em relação às doses aplicadas até essa data, nós estamos com 48.389 doses aplicadas de primeira dose e 25.187 de segunda dose. Então, mesmo quando a campanha foi por alguns momentos interrompida por conta da falta de primeiras doses, os trabalhadores, idosos e aqueles que estão nas ILPIs, eles foram recebendo as segundas doses. Então, a campanha ela nunca foi descontinuada, ela apenas foi temporariamente suspensa para os de primeira dose, e na medida em que nós vamos recebendo novas doses, a gente vai retomando e ampliando o público. Certo. Nesse momento, existem estoques, o Guarulhos consegue manter um estoque, principalmente por conta da segunda dose, que tem um prazo para ser tomada? Olha, uma coisa que a gente tem falado é que logo no começo da campanha, há pouco mais aí de um mês e meio, nós assumimos, por nossa conta e risco, guardar metade das doses da Coronavac justamente por conta desse intervalo curto de algumas semanas entre a primeira e a segunda dose. E se vocês acompanharem até algumas mídias locais na época, nós fomos muito criticados porque algumas pessoas entenderam que a gente estava segurando doses em vez de imunizar a população, né? E aí, ao longo do tempo, ao longo desse mês que passou, vocês observaram, até nos grandes meios de comunicação, todos os problemas de insumos, né, para a fabricação das vacinas, os problemas que houve de importação das doses pelo Ministério da Saúde, alguns municípios que já não tinham mais doses para aplicar a segunda dose, e a gente viu que naquele momento, embora a gente tenha assumido isso por nossa conta e risco, ao longo do tempo se mostrou uma decisão assertiva. Então, tanto é que hoje o próprio governo do estado está aguardando um quantitativo para garantir a segunda dose. Então, sempre que a gente recebe doses da Coronavac, a gente guarda a metade para assegurar que a segunda dose daquele público está garantida. Já no caso da AstraZeneca, como o intervalo é maior, né, de 3 meses, a gente não tem guardado justamente porque ao longo dos próximos 3 meses a gente deve receber alguns lotes. Outro ponto que também é importante colocar para vocês: nós não temos uma regularidade no fornecimento. O que isso significa? Nós não temos uma cota, por assim dizer, de vacinas. Então, nós não temos uma garantia de que toda semana receberemos, por exemplo, 10 mil doses. Se fosse assim, seria muito mais fácil organizar a campanha, porque ela seria uma campanha bem mais linear. Então, hora a gente recebe 6 mil, hora 9, hora 12, então é uma quantidade muito flutuante. Certo, secretário. Vamos então agora entender um pouquinho como é que funciona esse período de imunização. Doutora, as pessoas tomam a vacina, pelo menos as vacinas que estão disponíveis nesse momento são vacinas de 2 doses. A partir de que momento as pessoas ficam imunizadas? Essas vacinas, as vacinas que nós temos disponíveis e que já estão aí em uso, foram essa eficácia observada nessas vacinas, né? E aí a gente tem eficácias diferentes, porque os estudos foram diferentes e a análise também foi diferente, mas essa eficácia que foi observada, ela refere-se à segunda dose, né? Então isso é importante, a gente só considera que o indivíduo está imunizado, completamente imunizado, depois da segunda dose, né? Quando eu estou protegido? Aí depois de 2 a 3 semanas da segunda dose. Mas por que existem vacinas que com uma dose só
já existe uma proteção. Isso tudo depende de como essas vacinas foram desenhadas, depende da tecnologia que foi utilizada. Então, a gente tem que se basear nos achados dos estudos, né, no que foi comprovado naqueles estudos de fase 3, que avaliaram milhares de pessoas. Então, e aí essa discussão do secretário foi muito pertinente no sentido de falar, né, guardar a segunda dose. Isso foi uma grande discussão e isso era unânime entre os especialistas, né? A gente já tinha chegado, olha, a gente precisa garantir 2 doses para quem é mais vulnerável, porque a gente não tem dados ainda de se uma dose seria suficiente realmente para proteger todo mundo. E aí isso veio se mostrando com o tempo que realmente a gente precisa dessas 2 doses, então vamos garantir as 2 doses para as determinadas marcas de vacinas, e aí vamos avançando nos grupos prioritários à medida que essas outras doses, esses outros lotes vão chegando, mesmo de uma maneira irregular, mas, enfim, é o que dá para trabalhar nesse momento. Uma coisa importante, doutora, pensando na Coronavac e na Oxford, explica para a gente qual que é o intervalo de doses. Apesar das pessoas ouvirem isso repetidamente na televisão, é importante a gente retomar essas informações no programa para que elas, enfim, para que essa informação se mantenha, porque muitas vezes a pessoa já tomou a primeira dose, tem que ficar alerta porque tem que tomar uma segunda dose, por favor. Exatamente. A Coronavac, né, é uma vacina inativada e que o intervalo recomendado é entre 3 a 4 semanas. Ah, mas por que isso? Porque eles viram que para essa tecnologia, né, que foi usada na Coronavac, o reforço, o lembrete do sistema imunológico que vai acontecer com a segunda dose, o melhor momento para estimular o sistema imunológico vai ser entre 3 e 4 semanas da primeira dose. Essa é a lógica. Mas já para a vacina de Oxford, o que eles viram no estudo? Né? Que o nosso sistema imunológico ele consegue ficar lembrando ali por mais um tempo. Então, um período entre 2 a 3 meses é um período ideal para que a pessoa receba essa segunda dose, ou a dose de reforço. Então, para Oxford, a gente tem um intervalo aí até de 3 meses como intervalo de segurança. Isso quer dizer que uma vacina vai gerar uma resposta imunológica melhor do que a outra? Absolutamente não, né? Os estudos e o desenho foi diferente. No final das contas, a gente quer o mesmo objetivo, né? Todo mundo protegido aí no final de alguns meses e que essa resposta imunológica seja duradoura, que essa proteção seja duradoura. Doutora, essa vacina é segura, por exemplo, para as pessoas que estão fazendo tratamento de câncer ou que fizeram recentemente e também para as pessoas com doenças autoimunes? Então, as vacinas... Por exemplo, desculpa, só para lembrar que às vezes a pessoa não é autoimune, esclerose múltipla, lúpus, artrite reumatoide, por exemplo, que são pessoas que tomam medicação para controlar a imunidade. Exatamente, aí vem essas populações especiais, né? Então, tanto pessoas com problemas da imunidade, então quem está fazendo quimioterapia, radioterapia, tem câncer, ou tem algum outro motivo de imunossupressão, essas vacinas que nós temos hoje, elas são vacinas consideradas seguras, né? O vírus não vai replicar, então, do ponto de vista de causar infecção, isso não é possível com essas vacinas, para quem tem problemas da imunidade, e para quem tem doenças autoimunes, que é esse sistema imunológico desregulado, as vacinas, pelo menos a Oxford, foi testada em algumas pessoas que tinham doenças autoimunes, né? E não foi observado nenhuma diferença aí em relação à segurança para as pessoas que tinham doenças autoimunes e para os que não tinham doenças autoimunes. Então, essa população agora provavelmente vai entrar aí nos grupos prioritários para vacinação, porque é quem tem um risco de ter a Covid mais grave, né? Então, não existe nenhuma contraindicação neste momento em relação a essas vacinas. Só para tirar uma dúvida aqui com o secretário. Secretário, essas pessoas que estão dentro do grupo de risco, né? Tem já uma série de doenças que vão entrar nessa vacinação prioritária? Sim, a gente segue o documento técnico do governo do estado, com o plano estadual de imunização. Tem uma série de critérios de risco das pessoas que têm algum tipo de comorbidade e que eles são elencados como prioritário. Então, a gente seguindo todo esse roteiro, nós temos todo o embasamento técnico, né? Até porque é importante registrar aqui toda a nossa gratidão
e nossa admiração por toda a equipe técnica que elabora esse documento e que segue todo o embasamento técnico, rígido, né? Porque a gente precisa separar 3 momentos importantes, né? Um é um momento político, outro é a quantidade de doses que a gente tem ou não disponível, e outro são as questões técnicas específicas que minha doutora Ana Carolina está muito bem colocando, né? Então, a gente seguindo o plano do ponto de vista técnico-científico, nós temos total segurança da população-alvo que nós vamos atender, né? Quais são os exemplos, doutor? Desculpa, quais são os exemplos, Michael? Bom, os portadores de hipertensão, diabetes, como a doutora falou, os imunossuprimidos, então, são pessoas também que têm já um risco natural pela própria comorbidade que elas desenvolvem. Então, dentro dos públicos, eles também são previstos como prioritários, né? E há situações muito específicas em que é exigido, inclusive, relatório médico para poder vacinar. Não basta a pessoa dirigir-se a um dos locais de vacinação e simplesmente requerer a vacinação. Há algumas situações muito pontuais em que é exigido o relatório médico. Tá certo. Então, a gente vai continuar falando sobre as vacinas contra a Covid-19, mas no terceiro bloco. Você que está acompanhando o programa com a gente, não saia daí. De volta com Câmara em Pauta, nós estamos falando sobre as vacinas contra a Covid-19 e para falar desse tema, nós estamos conversando com o secretário adjunto de Saúde de Guarulhos, Michael Rodrigues de Paula, e também com a doutora Ana Carolina Barreto Marinho, que é imunologista e alergista da ASBAI. Doutora, a gente estava falando no bloco anterior sobre pessoas que têm, enfim, restrição, ou então tem que tomar a vacina com mais cuidado, avaliar como está o sistema imunológico. As vacinas, a Coronavac e a Oxford, elas têm alguma restrição com relação a alergias? Em relação a alergias, essas vacinas, pelo menos diante das que a gente tem hoje aí disponíveis em outros países e que possivelmente tenhamos no Brasil, elas são relativamente seguras do ponto de vista de alergias, né? Elas mostraram, pelo menos nos estudos finais aí de fase 3, elas mostraram uma incidência de alergias muito pequenas, né? De reações alérgicas muito pequenas e nenhuma reação alérgica grave. E essas vacinas não contêm nenhuma substância que a gente devesse se preocupar, né? Então, pessoas, né, com histórico de alergia alimentar ou algum medicamento, alguma alergia mais complicada ou mais séria, não nos preocupa muito essas alergias em relação a essas vacinas, pelo menos em relação à Coronavac e à Oxford, né? Não existe nenhum componente assim que a gente olha e fala assim, puxa, isso aí causa bastante alergia. Mas o que, né, nós temos recomendado, e até na hora lá de fazer a vacinação, existe um questionário, um questionamento, na verdade, se o indivíduo teve algum histórico de alergia grave. E aí, quando a gente chama alergia grave, a gente fala de anafilaxia, que é o quê? É uma pessoa que teve uma alergia com fechamento da garganta, que teve uma alergia na pele que espalhou para o corpo inteiro imediatamente após o uso de algum medicamento ou em doses prévias da vacina. Aí sim, essa pessoa é uma pessoa que vai ser avaliada especialmente para saber se ela vai poder ou não tomar a vacina. Mas as alergias, de um modo geral, né, quem tem rinite, asma, dermatites, alergias alimentares, essas pessoas podem sim receber essas vacinas disponíveis atualmente, sem nenhuma contraindicação. Doutora, a senhora, enfim, também é coordenadora do Laboratório de Eventos Adversos Pós-Vacinais. A senhora destaca alguma reação adversa que as pessoas podem ter tomando uma ou outra vacina? Coisas que as pessoas devem ficar mais atentas? De um modo geral, né, as vacinas vão causar os sintomas de dor local, talvez um pouco de dor de cabeça, ou uma indisposição naquele dia, uma febre baixa.
é isso que a maioria das vacinas contra a Covid vão causar, e a gente já tem experiência disso em relação às outras vacinas, né? Então, quem já tomou alguma vacina na vida já teve uma dor no braço que durou um pouquinho mais, uma criança que teve uma febre, mas que geralmente é autolimitada. Então, existe reação adversa, efeito colateral com vacina? Existe, assim como qualquer medicamento, né? E de um modo geral, esses efeitos colaterais, eles são leves, no máximo moderados, e eles vão passar sozinhos, sem nenhuma medida adicional. A gente sempre vai colocar na balança o que é pior, é a infecção pelo vírus, né, a gravidade da infecção, da doença, ou é um possível efeito colateral causado pela vacina. E aí a gente fica sem sombra de dúvida, né, com um efeito colateral pequeno que eventualmente alguma vacina pode causar. Secretário, Guarulhos, em 2 de fevereiro, assinou um protocolo de intenções de compra da Sputnik V, né, com a Neoquímica, e a gente gostaria de saber como que pode se dar essa compra e também se Guarulhos tem interesse de comprar outras vacinas agora que o STF permitiu, e tanto estados como municípios possam comprar vacina caso não haja aí vacina suficiente ou interesse de compra pelo Plano Nacional de Imunização, que seriam vacinas compradas pelo governo federal. Olha, Anne, é importante a gente relembrar que muito antes da assinatura dessa intenção de compra da Sputnik, eu e o prefeito Guti, que tem sido um grande articulador no município para fazer tudo isso caminhar, fomos até o Instituto Butantan e assinamos também um protocolo de intenção de compra da Coronavac, né? No momento, todas as vacinas elas são adquiridas pelo Ministério da Saúde, mas você bem lembrou que é importante essa decisão do STF que permite aos municípios a constituição de consórcios. Então, tão logo seja possível que os municípios venham, de fato, a adquirir novas vacinas, nós temos total intenção de adquiri-las, né? Até porque também é público e notório que a quantidade fornecida até o momento é insuficiente, né? Se a gente pegar os dados do país inteiro, ou mesmo do estado, a gente está pouco acima aí de 5% da população. Nós temos ainda os outros 95% para pensar, não é? Então, essa campanha de vacinação certamente ainda vai se estender por longos meses. Mas, por exemplo, no caso do protocolo de intenções da Sputnik V, vocês têm uma previsão de doses, né, no caso dessa possível aquisição? No momento, não. Mas, na medida em que tudo isso avançar, né, tanto a produção das vacinas quanto a validação pela Anvisa, tudo isso vai ganhando mais corpo para que aí, sim, no momento oportuno, a gente possa realmente falar em quantidades, em períodos de fornecimento, né? E nós somos o primeiro interessado em que isso funcione. Então, tão logo isso realmente comece a acontecer, vocês podem ter a mais absoluta certeza que nós vamos divulgar em todos os meios de comunicação que forem possíveis. Doutora Ana, uma coisa que é importante saber também, as pessoas que tomam a vacina, quais são os cuidados que elas devem ter no pós-vacina? Eu quero dizer, tem que continuar usando máscara, álcool gel, tem que tomar todos os cuidados. O que ela precisa ficar atenta? Nesse momento, né, e aí por um bom tempo, nós vamos manter todos os cuidados que nós temos, mesmo sem tomar vacina, né? Então, o uso de máscaras, respeitar o distanciamento social, a higiene das mãos. Então, todo esse controle, ele ainda vai acontecer, mesmo para aquelas pessoas que já foram vacinadas. E isso tem vários motivos. A gente só vai entender que a pandemia está controlada e que realmente nós estamos seguros quando começarmos a observar uma redução do número de casos, uma redução da mortalidade, das hospitalizações. As vacinas têm se mostrado seguras e eficazes em reduzir doença grave, em reduzir mortes, em reduzir sintomas mais graves. Mas nós não sabemos ainda por quanto tempo essa imunidade conferida pelas vacinas, o quão duradoura vai ser, quantos meses isso de fato vai durar. Será que as vacinas vão conseguir proteger realmente contra as novas variantes de uma maneira robusta, de uma maneira que a gente espera?
Então, todas essas perguntas ainda estão no ar. Então, embora a vacinação da população realmente seja a medida mais eficaz para o controle da pandemia, e a gente tem visto isso em outros países já, uma redução drástica do número de casos e de mortes em populações que foram bastante vacinadas, mas nós temos um caminho pela frente ainda, né? Há necessidade de que uma grande parte da população seja vacinada para realmente entendermos que houve a diminuição da circulação do vírus, e aí sim que a gente esteja protegido. Então, tomou vacina, tem que continuar usando máscara e respeitando as diretrizes aí de cada município, de acordo com o número de casos, até que a gente tenha isso controlado. Doutora, até o secretário falou assim, que nós estamos mais ou menos no patamar de 5% aí de vacinação da população em vários estados, né? Em algumas cidades também se atingiu esse número, o Amazonas está um pouquinho melhor, ali na casa dos 7%, mas quando a gente fala de imunidade de rebanho, que é o que começa a garantir um controle, quando que se chega a essa imunidade de rebanho? A famosa imunidade de rebanho, né, vai depender muito de doença para doença, de que doença infecciosa nós estamos falando, e para a Covid a gente tem vários números, né, mas o número, assim, acho que mais, todo mundo concorda com maior frequência, é que esperamos pelo menos que 60% a 70% da população esteja vacinada para que a gente consiga observar realmente os efeitos aí benéficos da vacinação e para essa imunidade de rebanho e diminuição do número de casos. Então, temos muito trabalho pela frente, o secretário tem muito trabalho pela frente ainda, até conseguir essa estratégia e vacinar todo mundo, né? Falando em vacinar todo mundo, né, nesse caminho de vacinação, secretário, o senhor falou assim, claro, Guarulhos e praticamente todas as cidades não têm a quantidade de doses que teria capacidade de vacinar, né? Quanto que Guarulhos está vacinando em média por dia e quanto teria capacidade de vacinar numa situação em que houvesse bastante doses? Olha, Eliane, essa é outra pergunta de 1 milhão, né? Porque a nossa campanha, como eu disse no início, ela sempre está dependente do quantitativo de doses. Então, se nós recebêssemos um volume grande de doses e fosse necessário vacinar 5, 10 mil pessoas por dia, nós conseguiríamos, mobilizaríamos todo o nosso time, todas as unidades, pararíamos tudo para conseguir vacinar. Então, a expertise de vacinar nós temos, né? A grande questão é sempre o número de doses. Só para você ter uma ideia, se a gente pegar uma população de quase 1 milhão e 400 mil habitantes e tirarmos o público que não é alvo da vacinação, que a gente tem pouco mais aí de 1 milhão e 200, e aí a gente pensar que temos que ter primeira e segunda dose, nós precisaríamos em torno de 2 milhões e meio de vacinas para ter a cobertura no município, né? E hoje a gente está em menos de 100 mil doses, então a gente está muito longe ainda disso, né? Mas a nossa capacidade de vacinação, ela sempre está disponível. Tanto que em alguns momentos, há um tempo atrás, antes de começar a campanha, a gente sempre falava que nós, enquanto município, nós estamos aqui para executar a campanha. Então, nós não vamos politizar, como aconteceu em muitos momentos. Seja uma vacina vinda do Ministério, que por fim é o que está acontecendo, né? O Ministério adquire todas as vacinas. Seja uma vacina que viesse do Estado, porque há tempo atrás, vocês se lembram, estava aquela situação de quem vai adquirir, se é governo do Estado, se é Ministério. Para nós, venha de onde vier, o que nos interessa é imunizar a população. Então, nós estamos prontos. Então, se a gente recebesse uma capacidade grande, com certeza executaríamos aí num único dia, em 2 ou 3. Secretário, inicialmente a vacinação aconteceu no sistema drive-thru, no Bosque Maia e no Céu Pimentas. Vai haver alguma mudança operacional da vacinação? Sim, Eliane, nós temos aprendido muito ao longo dessa campanha e sempre que necessário nós vamos readequando os nossos métodos, né? Então, em breve, na próxima semana, nós vamos inverter o fluxo, até pelo agravamento da pandemia e pela necessidade de evitar aglomerações. Então, o que nós vamos fazer a partir da próxima semana? Cadastraremos a população através do site da Prefeitura, então todo o nosso público-alvo vai poder se cadastrar previamente
E a partir desse cadastro, a gente mapeando quais são as unidades de referência, a própria unidade de saúde da pessoa entrará em contato com ela para agendar o horário e a data da vacinação. Então, a gente fazendo esse escalonamento, a gente evita aglomerações e consegue controlar muito melhor o número de doses por unidade e quando elas serão aplicadas, em detrimento a uma demanda espontânea que causou enormes filas nos pontos de vacinação. Então, bom, tá certo, então o nosso tempo está acabando. Eu acho que o recado foi dado, né? A gente precisa se vacinar, né? Agora que a gente já está bem informado, né? É importante se vacinar. Então, eu agradeço a participação tanto da doutora Ana Carolina quanto do secretário Michael. Bom, eu que agradeço a todos. Doutora, parabéns pelo trabalho. Eliane e a equipe também. E estamos à disposição, quantas vezes vocês precisarem. Obrigado. Doutora, rapidinho. Obrigada a todos vocês pela oportunidade. Vacinem-se. É isso aí, então, gente. Muito obrigada por ter acompanhado a gente no programa e te encontro na próxima oportunidade. Até lá!